Aula de ciências começando e vamos continuar estudando os animais vertebrados. E hoje, nesse vídeo, estudaremos as aves. Aqui temos algumas características das aves, que são elas: respiram por pulmões, então diferente dos anfíbios, que respiram por brânquias, pela pele e também por pulmões, as aves respiram apenas por pulmões. E é uma respiração bastante eficiente. Apresentam um bico, então aqui você pode visualizar os bicos, bastante diferenciados no tamanho, no formato e nas cores. Possuem corpo coberto por penas, então todas as aves possuem o corpo coberto por penas. As penas exercem diversas funções, como, por exemplo, aquecimento. Então, o ar que fica preso entre as penas mantém o corpo da ave aquecido. As penas servem também para atrair fêmeas para o acasalamento. As penas também servem para camuflagem, ou seja, para que o animal se camufle entre a vegetação, entre a neve ou dependendo do ambiente onde eles estejam. E as penas auxiliam o formato das penas e também a composição das penas auxilia a ave no voo. As penas também servem para aumentar ou dar um volume maior ao corpo da ave quando ela se sentir ameaçada, passando a ideia de ser um animal maior por conta do arrepio das penas. Dois membros anteriores se apresentam em forma de asas. Membros anteriores são aqueles membros que estão antes da metade do corpo do animal, no caso aqui, as asas. Então, as aves possuem 4 membros, sendo que 2, no caso os membros anteriores, foram adaptados para asas, para que seja possível a atividade de voo. Tem a capacidade de manterem a temperatura corporal constante, mesmo que a temperatura do ambiente varie. Então, diferente dos anfíbios, dos peixes e dos répteis, as aves possuem sangue quente. Para manter esse sangue quente, ela necessita de bastante alimento. Então, as aves precisam se alimentar constantemente, porque a energia contida nos alimentos ela transforma em calor para manter a temperatura corporal sempre a mesma, quer seja no inverno, quer seja no verão. Então, você observa que tem aves que vivem em região muito fria. Então, mesmo nessas regiões frias, esses animais mantêm a mesma temperatura praticamente. Por quê? Porque eles possuem um mecanismo de produção de calor, de transformação ali de energia em calor, tá certo? Então são animais de sangue quente. A gente pode falar que são animais de sangue quente. São as aves e também os mamíferos possuem essa característica semelhante às aves, de manterem sempre a temperatura corporal. No caso dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, a temperatura corporal desses animais depende da temperatura ambiental. Varia de acordo com a temperatura ambiental. As aves se reproduzem por meio de ovos. Sobre a reprodução das aves, podemos falar que elas possuem fertilização interna, ou seja, fecundação interna, encontro de gameta masculino com gameta feminino no interior, ou seja, dentro do corpo da fêmea. Então, por isso que é fertilização interna ou fecundação interna. Os ovos são amnióticos, com reserva nutritiva. Então, o embrião se nutre dos nutrientes contidos dentro do próprio ovo. O ovo, a casca do ovo,
é composto de carbonato de cálcio, é uma casca que permite a troca de gases, ou seja, ela permite a passagem de gás carbônico para o meio externo e a entrada de gás oxigênio para o meio interno, mas não permite que passe líquido ou água, para que o ovo não desidrate, o embrião desidrate e ele chegue a morrer. Os ovos são vigiados e mantidos aquecidos. Algumas espécies são as fêmeas, né, que vigiam os ovos. Em outras espécies, o casal vigia os ovos, aquecem os ovos, né, chocam os ovos. Então varia aí o comportamento entre eles, a forma de cuidar dos ovos entre eles. Também ocorre a proteção dos filhotes nas primeiras fases de desenvolvimento, ou seja, a mãe ou o pai cuida, ou os dois cuidam dos filhotes até que eles estejam preparados para viverem por conta própria, de forma independente. Então a gente fala que eles têm cuidado parental, tá certo? Aqui a gente tem aqui, em outras aulas a gente já viu, as estruturas aqui de um ovo, né? No caso, as aves são animais ovíparos, porque as fêmeas põem ovos e esses ovos são chocados fora do corpo da fêmea. Então, olha aí as estruturas, né? O córeo, o elantoide, o embrião, né? O que vai ser o animal adulto, a cavidade amniótica, a casca do ovo, o cordão umbilical e o saco vitelínico. Essas são as estruturas presentes aí no ovo de uma ave. Muitas aves estão adaptadas ao voo, né, porque a maioria das aves voam. Algumas exceções não têm a capacidade de voar, mas a maioria das aves possuem a capacidade de voar. Membros posteriores são aqueles membros que estão depois da metade do corpo do animal, né, em relação à cauda do animal. Então, no caso aqui, as pernas, tá certo? São adaptadas para nadar, para caminhar, para correr, para saltar. Então, os membros posteriores possuem estas funções. Os membros anteriores, né, que são aqueles antes da metade do corpo do animal, são utilizados para o voo, naquelas espécies que voam. Algumas aves, ao longo da evolução, perderam a capacidade de voar, como é o caso dos pinguins. Os pinguins, embora não voem, eles são aves, porque possuem penas. Agora as penas sofreram um pouco de adaptação, porque são de ambientes aquáticos, né? Precisam estar em ambientes aquáticos, mas possuem penas e põem ovos, tá certo? E por isso são aves também, embora não voem, mas são aves. As avestruzes e as emas também são animais que não voam, né? Que perderam a capacidade de voar, mas que são aves, porque tem o corpo coberto por penas, ok? Não podemos dizer que são aves porque põem ovos, que a gente vai ver que tem mamíferos que têm a capacidade de pôr ovos. Tem mamíferos que possuem bico, tá certo? E tem mamíferos que voam. Então, ser uma ave não é porque voa, não é porque possui bico, não é porque põe ovos, tá certo? Mas porque tem o corpo coberto por penas. Adaptações para o voo. Quais as adaptações que as aves desenvolveram para terem a capacidade de voar? Por que elas conseguem voar? Que estruturas elas apresentam? O porquê que elas conseguem voar e outros animais não? Então vamos lá. Primeiro, as penas. As penas das aves, né? As penas são bastante leves, formado por um material bastante leve e, além disso, preenchida com ar. Se você pegar uma pena e abrir, você vai perceber que ela é cheia de espaços vazios dentro. Vazios entre aspas, na verdade preenchidos com ar. O corpo da ave é aerodinâmico, ou seja, possui uma dinâmica favorável ao voo, a flutuar no ar. Ou seja, é um corpo que facilita o deslocamento do animal no ar.
Ossos pneumáticos são ossos que estão conectados com os pulmões. A gente sabe que no pulmão é preenchido o ar que ele inspira, vai para o pulmão, e esse ar também chega aos ossos, é conectado aí com os pulmões. Isso com o objetivo de deixar os ossos mais leves, que é para facilitar o voo do animal. Que se ele for pesado, ele não vai conseguir alçar voo, não vai conseguir levantar voo. Osso externo com quilha. Esse osso, esse externo, é onde se prendem os músculos peitorais. Esses músculos peitorais estão ligados às asas e eles movimentam as asas. Então precisam ser bastante desenvolvidos. Aí, ó, músculos peitorais bastante desenvolvidos. Então aqui o músculo fica no peito, é bastante desenvolvido porque é esse músculo que vai gerar a movimentação das asas. Ausências de dentes. Dentes feitos de ossos são pesados, então não é bom uma ave possuir dentes. Bexiga urinária, elas não têm. Por quê? Porque bexiga urinária armazena urina. Urina é líquido, líquido é pesado. Então isso não ajudaria, não contribui para o voo dela. E como é a urina das aves? É pastosa, sai junto ou misturado com as fezes. E não possui intestino grosso. Sistema nervoso com centro de equilíbrio desenvolvido, no caso aqui o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura relacionada ao equilíbrio do animal, então esses animais, no caso as aves, possuem um cerebelo bastante desenvolvido. Então, graças a isso, ela consegue se equilibrar bem em qualquer local que ela esteja pousada, né? Vamos assim dizer. Membrana nictitante, que protege a superfície dos olhos. Então, ela possui essa membrana nictitante, que vai lubrificar os olhos e também proporcionar uma camada de proteção ao olho dela, porque ela está em constante, né, contato com o ar, e esse ar poderia ressecar a superfície do olho. Então, o olho é preparado, o olho tem uma estrutura que permite aí uma proteção a ele. Bicos adaptados à alimentação. O tipo de bico ou o formato do bico da ave está relacionado ao tipo de alimento que ela tem disponível onde ela vive. Por exemplo, aqui ó, tem o bico do tipo granívoro, que é aquele bico presente em aves que se alimentam de gramas. Tem bico do tipo nectívoro, que são aqueles que se alimentam de néctar, então precisa de um bico fino e comprido para entrar dentro da flor. Aqueles bicos próprios para retirar insetos de troncos, como é o caso aqui ó, do pica-pau. Temos o pescador de superfície, então um bico adaptado para pescar, né, para capturar peixes na superfície da água. E assim vai. Ó. E assim temos vários tipos, filtradores, insetívoros, sondadores, frugívoros, né, que se alimentam aí de frutas. Aqueles bicos que tem um formato de rede para prender o animal aqui, ó, o peixe aqui, e dele se alimentar. Então, bicos adaptados à alimentação. O tipo de bico ou o formato do bico tem a ver com o tipo de alimento presente ali e que a ave tem disponível. O formato dos pés das aves também estão relacionados ao modo de vida. Então aqui, ó, esse tipo aqui, ó, de pé ou patas dessa ave aqui, entre os dedos apresenta essa membrana aqui, ó. Então esse tipo de pé aqui, esse tipo de pata é para um animal nadador que vive na água, para uma ave que vive na água, como um pato, por exemplo. Então isso aqui ó, vai ajudar ele a empurrar a água, a se movimentar na água. Tem mais aves de rapina que precisam capturar presas, então elas precisam de unhas com pés com garras, né, que tem uma força, uma potência para prender o animal. Temos as patas aqui ó, do tipo agarradoras, empoleiradoras, que são aquelas aves que precisam prender-se ao galhinho da árvore. Então, o tipo de pata está relacionado ao modo de vida. Então aqui eu já sei, ó, pela pata eu já sei que é um animal aquático, que o modo de vida dele é próximo a ambientes aquáticos.
que ele procura alimento, que ele se locomove facilmente na água, como é o caso do pato. Aqui, ó, uma ave de rapina. Isso aqui, ó. Então, o tipo de pata tem a ver com o modo de vida do animal. E finalmente aqui, ó, vamos observar a anatomia interna de uma ave, ou seja, algumas estruturas que a ave possui. Gente, a ave possui uma estrutura bastante especial, que é uma dilatação do esôfago chamado papo. O papo é o local onde a ave armazena o alimento temporariamente. Então aqui está o bico, então ela engole o alimento e vai armazenando temporariamente aqui. Aqui o alimento vai ser aquecido, umedecido e amolecido, né? Que a temperatura e a umidade vai fazendo ele amolecer. E ela vai empurrando ele, com o passar do tempo, em direção a outro órgão chamado moela. Então, na moela, o alimento vai ser triturado, vai ser quebrado. Ele já foi umedecido, então aqui na moela ele vai ser triturado, quebrado. Já que ela não possui dente para quebrar o alimento, então a moela vai substituir a função dos dentes. Aqui, ó. Elas costumam ingerir grãos de areia e outros materiais, que é para ajudar na trituração do alimento, ok? E temos a cloaca. A cloaca é o local para onde se dirigem os ovos, a urina e as fezes. Então, a cloaca é essa abertura que não é um ânus. Pelo ânus sai apenas as fezes, é eliminada apenas as fezes. Pela cloaca não, vai ser eliminado ovos, fezes, urinas. Então, é bastante complexa aí a função da cloaca. E tem outras estruturas que outros animais também possuem, tá certo? Então, aqui é uma breve noção da anatomia interna de uma ave. Então, bastante atenção aqui para o papo, que é o local de armazenamento, tá certo? E onde o alimento é umidificado e armazenado temporariamente. E também a moela, que é o local onde é triturado, onde o alimento é triturado para depois ser absorvido.